tudo bem com você? Eu propus esse trabalho porque eu junto meus conhecimentos terapêuticos com os conhecimentos de comunicação. Maravilha, Evandra, obrigada. A tecnologia é assim, né? A gente tem que ir rebolando, não adianta se apavorar, porque tudo tem um jeito. O que eu percebi no meu trabalho como diretora de cena? Que muitas pessoas tinham muito medo, né? Medo de se expor, medo de gravar, e muitas precisavam gravar, elas precisavam desenvolver aquele trabalho, né? Por quê? Porque elas conheciam muito de um assunto. E quando você conhece muito de um assunto, é quase um dever você passar para as outras pessoas, porque conhecimento sem ação não serve de nada. A gente só absorver, ler, eu falo muito de estudar, né, nos meus canais, quem me conhece sabe. Mas isso é muito importante. Mas se você não pôr em prática aquilo que você aprende, que você lê, é inútil, né? Tem gente que usa uma frase até um pouco pesada, talvez, mas é importante a gente pensar assim, eu acho que é legal para refletir. A gente estuda, né? Aprende, morre burro. Eu concordo em termos com essa frase. A minha proposta é juntar comunicação e terapia para que sim, a gente estude, aprenda, busque novidades, mas que a gente ponha em prática, que a gente leve para as pessoas. E não tem alegria maior do que ensinar as pessoas, levar conhecimento para as pessoas. E a minha proposta aqui é justamente essa. Mas aí, durante esse trabalho, eu via que muitas pessoas tinham medo de gravar. E o medo não era o gravar em si, mas era o que as outras pessoas iam pensar. Bom dia, Rodrigo, seja bem-vindo. Como as pessoas o que as pessoas iam falar dela, né? O julgamento do outro. E aí, ontem eu perguntei, né, o que as pessoas tinham medo na hora de gravar. E até a Aline comentou uma coisa que é muito interessante, que ela falou que ela tem medo do julgamento dos outros, principalmente das pessoas que são mais conhecidas. Geralmente a gente tende a ter vergonha das pessoas que a gente conhece. Eu sou atriz também de formação. E quando eu ficava mais nervosa na hora de me apresentar no teatro, é quando tinha as pessoas que eu amo, meus amigos, meus irmãos, meus pais, né? As pessoas que eu gosto. Então parece que se expor a elas é muito mais complicado. E por que isso acontece, né? É interessante a gente pensar. Porque acontece que a gente já está se julgando. Antes do outro, a gente mesmo começou esse julgamento. Eu não estou fazendo tão bem, minha voz não é tão boa, meu corpo não está na forma perfeita. A gente começa a pirar num monte de tipo de problemas, entre aspas, tá? Esses problemas, gente. Mas a gente faz isso, é natural, em qualquer situação. Eu lembro quando eu fazia peça em cidades do interior, que eu não conhecia ninguém da plateia, nossa, as peças iam até melhores, né? Eu me soltava mais. Porque o medo do julgamento saía. Então isso é natural, né? O medo, ele é natural da pessoa. O medo existe para que a gente não se machuque, para a gente não passar de um certo limite. No entanto, quando o medo ele te paralisa, não deixa você agir, aí ele é um problema. Aí a gente precisa cuidar, aí a gente pode e deve tratar. Existem várias maneiras de você encarar isso. Claro que existem patamares de medo. Tem só aquele medinho, que é um friozinho na barriga. Tem aquele medo que você empaca. Tem aquele medo que parece que a voz não vai sair. Uma vez eu fiz uma peça, era um monólogo, né? Que foi a Ilíada. E eu falava um texto por meia hora, sem parar. Era só eu no palco, uma luz em mim e eu tinha que falar aquele texto. Nos primeiros 5 minutos, parecia que eu tinha areia na minha garganta. Sabe, a saliva tinha virado areia. Eu não conseguia respirar para falar. E aí depois eu estava com uma plateia muito querida, mas era uma plateia que para mim me exigia muito, porque é uma plateia de atores consagrados, de atores que já ganharam prêmios. Pensei, Ilíada, a gente tinha muitos atores, são 24 atores, mas um melhor que o outro. E eu ali me sentia que eu não era tão boa. Tudo coisa da minha cabeça. Eu fui lá, fiz, foi muito legal, fiquei muito feliz, né? Provavelmente eles são melhores que eu, provavelmente. Mas a questão não é essa. A questão é que eu me desafio. Né? E aí, nos primeiros 5 minutos, eu fiquei com esse nó na garganta, parecia que eu não ia conseguir chegar até o final.
Parecia que eu não conseguia respirar para ter ar, para falar até o final. Mas eu consegui, fui até o final, não caí dura no chão, né? Aí tinha uma atriz, amiga minha, que estava bem na frente no palco, e ela falou: Célia, eu queria te dar água, porque eu queria que você tomasse uma água para você se acalmar e continuar, né? E foi muito legal, assim, o processo, enfim, no final deu tudo certo. Mas por que isso acontece? Eu me cobrei muito de estar num patamar que eu considerava alto, mas claro que eu estava naquele trabalho com um diretor que conhecia meu trabalho, que estava me ajudando, né, que estava no desenvolvimento comigo. Ele não ia me largar ali de qualquer jeito, não ia, se estivesse ruim, ele não ia deixar eu fazer. É isso que a gente precisa pensar, pôr na balança na hora de começar a fazer. É não criar tanto monstro que nos paralisa, porque esse monstro quem cria é a gente mesmo, tá dentro da nossa cabeça esse monstro. Esse monstro, ele não é uma coisa externa. Geralmente ninguém nem falou nada pra você, falando que você não podia. Você criou esse não poder. E é aí que eu quero pegar. Por que a gente cria esse medo?